hoje, Ronald Koeman, a gente vai falar de Memphis Depay. Já deu a letra. Deu a letrinha para o atacante do Corinthians. Fala, ex-zagueirão. Nog niet goed genoeg, want hij speelt nog niet. En ik zei ook, want voor je het weet is het zover, want 8 weken. Dus dat is afwachten. Geschrokken? Nou, ik denk niet dat Memphis zo snel schrikt. Maar wel op een goede manier gezegd van hoe hij de komende periode ziet. Ze hebben nog heel veel wedstrijden, spelen om de 3 dagen een wedstrijd. Ja, en dat hij natuurlijk super fit moet zijn, want anders is hij niet de meerwaarde die hij zou moeten zijn. Zé, pelo que você entendeu não do holandês, porque é até parecido com o alemão que você domina também. Você acha que o que ele pretende do Memphis, eu entendi meio por cima, assim, vamos ver se você teve, como diria outra, a mesma leitura que eu, que ao contrário do Neymar, que precisa jogar bastante, ele está torcendo, claro, para o Memphis chegar em forma na Copa, mas não precisa jogar a cada 3 dias, é isso? Ele está preocupado. Dá uma segurada lá no Brasil? Administra um pouquinho, porque eu preciso você em forma para decidir para a gente aqui, sabendo que você joga a cada 3 dias. Então agora vai ser o Corinthians o local de treinamento para a Copa do Mundo. Eu não acredito que seja. Tá machucado. Primeiro ele vai ter que se recuperar, mas eu não acredito que isso vá se tornar, até porque essas palavras aí vão chegar no vestiário também e os jogadores não vão deixar, né? Eu acho que os jogadores irão cobrar ali, porque uma coisa é diretoria, treinador, outra coisa assim, se eu estou jogando e eu estou vendo que o cara não está jogando porque ele está se poupando para jogar a Copa do Mundo e eu estou me ferrando, eu vou cobrar dele. Ou você joga 100% aqui ou você pede para sair. Eu acho que aí tem que ter essa cobrança dentro do vestiário, né? Senão, ao invés de, que nem ele falou, ele não decide para a Holanda e não vai decidir para o Corinthians. Quer dizer, o Memphis vai ser enquadrado lá na seleção pelo técnico e no Corinthians pelo jogador. Eu não sei se aqui no Corinthians os caras serão capazes de fazer isso, né? Não sei. Mas o correto é isso. O correto dentro dessa leitura que ele falou, né? Eu preciso dele em forma, mas ao mesmo tempo eu sei que ele tem um jogo a cada 3 dias no Corinthians. Ou seja, ele vai ter que dosar isso daí, para não estourar de novo. Só que aí essa fala chega no vestiário. O jogador é boleirão, o jogador gosta de assistir televisão, saber se estão falando dele, sabendo o que está acontecendo, abre lá o aplicativo, né? Eu acho que às vezes o assessor manda, né, o release para ele lá e tal. Você acha que o jogador, eu particularmente, não iria gostar. Eu iria chegar nele e falar assim, vamos jogar, meu filho. Você vai jogar a Copa do Mundo, mas aqui é meu ganha-pão também. Você viu, Tetra, o calendário do futebol brasileiro ganhando fama mundial. Todo mundo já ligadíssimo que aqui se joga a cada 3 dias. Sim, claro que lá joga menos, mas também joga, né, gente? Tem jogo meio de semana e final de semana também. É Copa da Liga, é Copa do Rei, é Copa de não sei o quê. Verdade. Joga menos, mas tem jogo. E lá também há esse revezamento. Você pegar o Barcelona... jogadores, os considerados titular, não joga todos os jogos. Tem um jogo ali de uma Copa que de repente é um jogo menor, segura um pouquinho, segura ali. Não estou pensando em Copa do Mundo não, estou pensando no Corinthians mesmo. O Memphis já está com histórico de lesão, de problemas, né, de desgaste muscular. Você tem que ter esses jogadores nos jogos mais importantes ou naquele jogo decisivo numa condição melhor. Então, assim, a gente está vendo no futebol brasileiro os times que brigam pela ponta da tabela ou que disputam títulos, por mais que o Corinthians não tenha a capacidade financeira que um Flamengo, um Palmeiras ou outras equipes têm, o Corinthians está chegando nas decisões. O Corinthians foi campeão, né, paulista, né, do ano passado e foi campeão da Copa do Brasil. Então, assim, Memphis, Yuri Alberto, Garro... Gustavo Henrique, os laterais são mais jovens, né? Aguentam mais, Bidu e o Mateuzinho. Tô falando das peças principais. O garoto que deu passe agora aí, o Bidon, é jovenzinho e tudo, mas não adianta, se jogar todos os jogos vai chegar uma hora que vai estourar, ou não chega na melhor condição para aquela reta final. Então, assim, essa fala do treinador, ele está pensando na seleção holandesa, de ter o Memphis na melhor condição física, mas acho que o Dorival Júnior também tem que analisar isso.
O Memphis vai jogar todos os jogos? Quarta, domingo, quinta, sábado... Não vai aguentar, não. Então, assim, vai ter controle de minutagem, mas não acho que é porque ele vai estar pensando só na Copa do Mundo. É pensando no melhor rendimento no próprio Corinthians. Por isso está contratando mais jogadores e tudo, porque tem uma hora que tem que dar uma mesclada. Pelo menos é o que eu entendo, né? A minha análise como um ex-jogador, como treinador, você tem que, às vezes, dar uma segurada em alguns jogadores para você terem melhores condições naquele jogo que é o decisivo. Pascoalzinho. Acho que, nesse caso, primeiro tem que ver a recuperação do Memphis, porque ele não foi para essa data FIFA por conta do passe que ele deu para o gol do Corinthians. E depois ele acaba saindo. Na hora que ele domina a bola. Não foi jogar, mas lembrando que ele está na Holanda, né? Quando ele domina a bola, ele já sente, e quando ele faz o passe, aí acabou realmente de vez. Ele é um jogador importante para a seleção da Holanda, é o maior artilheiro da seleção holandesa. Claro que é um jogador que precisa de uma recuperação. Ele vai levar aí de 4 semanas, de 4 a 5 semanas, é o que se imagina, para poder voltar com essa lesão na perna que ele teve. De 4 a 5, aí você tira aí, você tem 3 semanas para jogar para a Copa do Mundo. Que são para a convocação da Copa porque ele do falou, Mundo. o treinador da Holanda falou, nós temos 8 semanas. Sim. 8 semanas. Se ele for entre 4 de recuperação... Jogar 3, 4. Um mesinho. Ele vai ter um mês para jogar. Se não for para jogar 12 jogos no mês, porque ele vai ter jogo de... o Corinthians tem Libertadores, Copa do Brasil... Vai jogar, Pascoal? 12 no mês? Não é nada, Não, Pascoal. ele tem Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato esquece, Brasileiro. Ele vai fazer o que o vovozinho falou, vai ser 5, a minutagem. 6. Ele vai jogar 4, 5 jogos no máximo. Até a Copa, mas também acho, né? 4, 5 jogos e 6 acabou. partidas no máximo. Bom, se ele tiver condicionado fisicamente, é o que Agora- cobra o Koeman, que ele tenha condições físicas de jogar, plenamente recuperado, ele vai ser convocado. Caso contrário, não. Então, primeiro temos que ver o histórico da recuperação. Às vezes a gente alimenta a esperança de que o jogador retorne mais rapidamente. A lesão no joelho dele, ele voltou, mas ele continuou com a mão no joelho. Entendeu? Agora tem 4, 5 semanas para se recuperar Agora é coxa, da né? lesão na coxa. Que consiga a recuperação plena dos dois. Trata os dois juntos, né? Vamos começar a falar de Michael e Garro, né? O Corinthians tem uma dívida envolvendo as compras e / empréstimos, né, também, né? Porque o Michael é o empréstimo que o Corinthians deve, lá de trás, né, da época do William Monteiro Alves, né? E, no caso, o Garro, na época de Augusto Melo. E o Corinthians aí tem uma dívida de 44 milhões e alguns quebrados, né, envolvendo o Rodrigo Garro, e mais 7,2 milhões envolvendo o Michael, né, e o Shakhtar. O Corinthians cogita, né, viajar para se reunir com o Shakhtar pessoalmente, mas a questão nem é essa, tá? Isso aí o Corinthians cogita, mas não está nem garantido, enfim, até existe um conflito lá que é até complicado para o Corinthians viajar. O que o presidente do Corinthians está fazendo é tentando arrumar a grana, né? O Corinthians diariamente tem buscado investidores, tem feito reuniões para ver se alguém aceita, né, pagar, né, esse valor à vista, né, para o Tadieres e para o Shakhtar, porque eles querem à vista, e o Corinthians pagar isso de forma parcelada, tá? Então o Corinthians, por enquanto, não tem viagem, não tem reunião. O Corinthians precisa da grana, né, porque normalmente os clubes querem à vista, né, caso do Tadieres, que já quer à vista a grana, né, e o dinheiro, o valor, e também o Shakhtar agora. Tem até dia 24 de abril na questão do Michael, né? Então o Corinthians corre contra o tempo para não sofrer esse transfer ban. E na questão do Tadieres está um pouco mais tranquilo, entre aspas, né? Porque é uma boa relação hoje do Osmar Stabile com o presidente do clube argentino. Mas não está tão bem assim, porque ele quer à vista, né? Está exigindo à vista o pagamento. Então o Corinthians está tentando essa grana. Por enquanto, não encontrou ainda. Comenta aqui embaixo e deixe seu like. E o técnico Dorival Júnior balança no cargo de treinador do Corinthians ou está bancado para esse confronto contra o Fluminense? Se o Corinthians tropeçar, se o Corinthians perder no Maracanã, com desfalques, enfim, o Dorival continua no cargo, está garantido, está bancado, ou ele sofre aí ameaças, né, de perder o emprego? Sim, Dorival Júnior segue balançando no cargo. Tive o cuidado de conversar com fontes importantes no Corinthians antes de gravar esse blend,
porque muitas vezes tem atualização, a gente sabe que as dívidas aumentaram, né? Pintou essa questão envolvendo aí o Shakhtar, pintou essa questão, a do Tadieres já existia, mas a do Shakhtar são 7 milhões e 200 mil reais que precisam ser pagos até dia 24, então você pensa, mudou alguma coisa, porque é praticamente o valor da multa aí do técnico Dorival Júnior, que é um pouco maior ainda, 8 milhões de reais. Cara, não mudou nada, mesmo com a grana do Shakhtar, enfim, mesmo com eles tendo que pagar dívidas por aí, a diretoria não banca o Dorival, tá? O Dorival segue balançando no cargo de treinador do Corinthians. Não quer dizer que se ele perder para o Fluminense ele vai cair, mas a situação dele fica complicadíssima até para o jogo seguinte contra o Inter. Enfim, a gente não dá para saber se o Dorival tropeçar nas próximas 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, se ele estreia como treinador do Corinthians na Copa Libertadores da América. Então, a situação do Dorival, me confirmaram hoje, tá? Enfim, continua complicada. A diretoria está de olho no trabalho dele, quer melhoras, quer resultados, senão vai acabar demitindo o treinador, tá? Eu não concordo, vocês já sabem disso, mas enfim, esse é o futebol brasileiro. E você? O que você pensa sobre isso? Deixe o seu like, comente aqui embaixo. Fala, gente, ó, vamos falar agora de mercado da bola no meio do ano, né? Visando o meio do ano, porque visando as joias do Corinthians, tá? Primeiro o André. Hoje a ESPN deu uma informação que o Milan, né, aumentou a proposta, fez uma nova proposta ao Corinthians, subiu, né, o valor daquela proposta de 15 milhões de euros mais 2 em bonificações, 17 milhões de euros. O problema daquela proposta, que é uma vergonha, né, que são 3 prestações, né, em 2026 5 milhões de euros, 2027 mais 5 milhões de euros e 2028 só terminaria de pagar com 5 milhões de euros. Eu sempre falo aqui para vocês, né, 5 milhões de euros é uma folha, um mês da folha salarial do Corinthians. Uma vergonha essa proposta. E eles aumentam para 18 fixos, né? Enfim, aumentam no fixo 3 milhões, não muda muita coisa. E mais 4 milhões aí de euros em bonificações. Aí o André teria que ser titular, atingir o número certo de partidas lá no Milan, convocação para a seleção brasileira, títulos, enfim, coisas que a gente nunca vê acontecer. Eu nunca vi uma matéria sequer, né, falando que bonificações foram alcançadas por tal jogador, o Murilo, por exemplo, e o Corinthians recebeu mais uma grana. Eu nunca vi esse tipo de matéria. Então, para mim, eu sempre trabalho com um valor fixo, nunca com essas bonificações. 18 milhões de euros, até 22 para mim também é uma vergonha. Agora, o que tem de verdade nisso? Cara, eu conversei com todas as fontes possíveis do Corinthians, todas, de todos os lados. Aquelas que acham legal vender, aquelas que não querem vender, que querem um valor maior, aquelas que já queriam vender por 15 milhões, enfim, nenhuma fonte no Corinthians, ninguém dentro do Corinthians confirma essa proposta do Milan. A ESPN deve estar bem adiantada se, claro, né, o pessoal ainda vai fazer a proposta, mas eles falaram que o Milan subiu, que tem uma nova proposta. O Corinthians alega que não tem, e eu quero lembrar que eu trouxe com exclusividade as propostas de Milan e Juventus. O Osmar Stabile, presidente do Corinthians, me confirmou que teve proposta do Milan na Juventus no mesmo dia que eu apurei. Então, acho que se tivesse, eles falariam a verdade, porque falaram lá atrás que era até uma situação pior, né? E confirmaram para mim as 2 propostas que a gente trouxe com exclusividade. Então, não há proposta, por enquanto, não houve o aumento da oferta, tá? Do Milan em relação ao André, eu não venderia mesmo assim. E eu quero falar também, né, por que eu não venderia, eu vou te contar, né, por que tá aí na capa aí o Real Madrid, tá bom? Deixa o like, comente aqui embaixo, vamos seguir falando desse assunto. Quero encerrar este blend de informações falando que o Real Madrid está sondando as joias do Corinthians, tá certo? Tanto o Bidon como o André, somente os 2, né, na verdade, mas já é bastante coisa, né, eles estão de olho. E por isso que o Corinthians não deve aceitar uma proposta do Milan dessa, por exemplo, de 18 milhões de euros, sabendo que no meio do ano pode pintar clube grande por aí. A gente sabe que o Benfica está de olho no André, que o Atlético de Madrid está de olho no André, e o que me passaram, que depois que, né, explodiu a notícia de que o Atlético de Madrid foi para cima, né, do André, intermediários aí que tem mais contato de intimidade, né, com o Real Madrid e gostam de fazer os negócios aqui no Brasil,
já despertaram também o interesse e mandaram avisar o Corinthians que o Real também tem interesse, tá, nas joias do Corinthians e envolve o André, tá certo? O Bidon, claro, né, sempre está na pauta, enfim, mas essa informação vem mais pelo staff do jogador. Mas em relação ao Corinthians, o Corinthians não confirma nenhuma proposta do Real Madrid, tá? Pelo André, nem pelo Bidon, não há proposta, não é isso que eu estou dizendo, tá? Estou dizendo que eles estão de olho, tá? O Real Madrid colocou, né, o André e o Bidon no radar, e principalmente o André, depois, né, do interesse do Atlético de Madrid, o Real, né, também colocou o jogador no radar. Então, por isso, gente, que o Corinthians não pode vender agora por 18 milhões de euros, por exemplo, o André para o Milan. Talvez o Real Madrid nem faça a proposta, o Atlético de Madrid nem faça, enfim. Mas o Corinthians tem que esperar o meio do ano e ver realmente o que vai acontecer. O Benfica costuma pagar bem, pagou 30 milhões de euros pelo Richard Rios. Então o Corinthians tem que esperar, para mim, no mínimo, 30 milhões de euros no André. O Bidon, eu acho que hoje, né, até pelo futebol que ele tem apresentado, tem menos mercado, mas só no meio do ano a gente vai saber. Mas eu queria passar isso para vocês que, né, o Real colocou esses dois jogadores do Corinthians no radar e principalmente o André, tá certo? O que você acha? Qual deve ser a postura do Corinthians em relação ao mercado com esses jogadores? Comenta aqui embaixo. Imagine se vende bem os dois, né? E ajudar muito o Corinthians no meio do ano.